E seguindo o nosso projeto de resenhar livros do Stephen King, vamos para mais uma obra do mestre do terror. Hoje vamos falar de Cujo. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam muito bem, espero que estejam tendo uma quarta-feira maravilhosa. Se não estavam tendo, começarão a ter agora. Vamos falar de um assunto que a gente gosta muito, vamos falar de livros e vamos falar do nosso autor favorito, né? Não sei se é o de vocês, mas é o meu. Vamos falar de Stephen King e daquela que é uma das minhas obras favoritas do mestre, hein? Nós estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de Cujo, né? Um livro aí muito emblemático do autor, que levanta muitas discussões, muitas discordâncias, e por aqui não foi diferente. Esse livro a gente leu no Clube do Livro, que a gente tem no Catarse, e ele não foi unânime, né? Embora muita gente tenha gostado, há muitas coisas a serem ditas sobre esse livro, há muitos pontos que foram ali polêmicos na nossa discussão. É um livro muito incrível que a gente precisa falar sobre ele. Então, se você já tá gostando desse projeto, você já gosta dessa ideia, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, não custa nada, e já confere se você tá inscrito no canal. Também não custa nada para você e você ajuda muito esse canal aqui, me motiva a continuar sempre. E é claro, se você quer ler livros do Stephen King com a gente, entra no nosso clubinho que a gente tá lendo livros todos os meses. Fizemos uma lista lá que não para de crescer, inclusive mais livros estão entrando nessa lista, então clica ali no link para dar uma olhada nos livros que a gente tá lendo e para participar do clubinho. Esse vídeo aqui só tá existindo por conta do clubinho, então eu já quero agradecer a todos que estão apoiando o canal, que estão ali com a gente, que estão nos ajudando a formar e construir essa comunidade que está sendo simplesmente incrível, está sendo uma experiência maravilhosa. Então obrigado a todos vocês que acreditam no nosso trabalho. E é isso, vamos para mais uma resenha. Então, mantendo o padrão das nossas resenhas por aqui, a gente vai falar um pouco sobre a obra com e sem spoilers. A gente começa sem spoilers e quando a gente for entrar em detalhes eu aviso, então pode ficar tranquilo. Para você que ainda não leu, vai ter um momento ali que eu vou avisar e daí você vai poder fugir dos spoilers. Mas é legal que vocês vejam esse vídeo porque tem algumas coisas interessantes sobre esse livro que são legais de saber antes de começar, que pega muita gente de surpresa porque não sabe, não tem como saber, e eu estou aqui para isso, para te ajudar e guiar nessa jornada literária das obras do mestre do terror. E para começar essa resenha aqui, eu gostaria já de levantar alguns pontos. Antes de mais nada, do que se trata esse livro aqui? Esse aqui é um livro, é um romance sobre um cachorro com raiva, né? Isso daí acho que todo mundo sabe, é a sinopse que tá aqui atrás. A gente tá falando de uma cidade, Castle Rock, novamente, e ela acaba sendo invadida, digamos assim, por um cachorro com raiva. O nome desse cachorro é Cujo e ele tem dias terríveis pela frente, mas não só ele, todos que estão ao seu redor. Como eu disse, é um romance, e para quem tá habituado com as obras do King, já vai se acostumar com algumas coisas aqui. Por exemplo, até o momento lá no nosso clubinho a gente leu O Iluminado, Misery, Carrie, A Zona Morta, e a maioria deles são livros com poucos personagens. E é aquilo, né? O King, como ele mesmo diz, possui duas categorias de histórias. São os livros para dentro e os livros para fora. O que isso quer dizer, né? Livros para dentro são aqueles livros introspectivos. São livros com poucos personagens e com muitas nuances psicológicas. A gente vai analisar cada personagem dessa obra no íntimo deles. Esses são os livros para dentro. Então, Misery é um ótimo exemplo disso. A gente tá falando de dois personagens trancados dentro de um quarto. Já os livros para fora são livros que, segundo ele, tem muitos personagens, tem muitas tramas paralelas, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e eventualmente todas essas coisas que aparentemente não têm ligação vão acabar se conectando em algum momento. Então esse é um livro que, pra mim, pelo que eu entendo da categoria do King, é considerado para fora, porque é isso, é um livro repleto de personagens, talvez não tanto quanto A Dança da Morte ou talvez um It, mas ainda assim tem um monte de personagem. Muita gente fala que isso aqui é um livro sobre um cachorro com raiva, mas eu acho que não daria para estar mais errado sobre isso. Claro, é um livro de terror? Tem os seus aspectos de terror. É um livro de suspense? Definitivamente é um livro de suspense. Mas mais do que isso, assim como várias obras do King, isso aqui é muito fundamentado em cima do drama, em cima do desenvolvimento psicológico desses personagens, em cima da vida pessoal deles, dos núcleos familiares, das coisas que acontecem com eles e como eles reagem a essas coisas. E isso é o que compõe essa história aqui. Se não é só sobre
sobre um cachorro com raiva, sobre o que é. Como eu disse, são muitos personagens. Alguns deles são Vic Trenton, Donna e Ted. Essa é uma das famílias, esse é um dos núcleos. Do outro lado, nós temos Joe Camber, nós temos Charity Camber e nós temos o Brett, filho deles. Nós também temos o Gary Pervier, que é um cara que mora ali na região, o Steve Camp, que é um cara que reforma móveis ali do bairro. São várias famílias, são vários personagens e cada um deles está vivendo sua própria vida, não necessariamente conectada, como eu disse. Os Camber, que é a família do Joe, da Charity, eles moram meio afastados ali do centro de Castle Rock. O Joe é um mecânico, então ele tem uma oficina ali e eles têm toda a vidinha deles ali e tudo mais. Já o Vic, que é o nosso protagonista, junto com a Donna e o Ted, eles já se configuram mais como uma família mais tradicional, vamos chamar assim. Eles são aquela família da margarina, ele é um empreendedor que tem uma agência, uma pequena agência de publicidade, que está enfrentando as suas crises, teve um certo problema com uma grande marca, com uma grande conta que eles têm, e eles estão precisando lidar com esses problemas. Então a gente tem todas essas famílias, a gente tem todas essas pessoas, e o que conecta tudo isso? Temos o Cujo. Cujo é o cachorro dos Camber. Uma bela tarde ensolarada, dia lindo, tava correndo atrás de um coelho que se enfiou num buraco na terra e acabou sendo picada por um morcego raivoso. Então a partir daí que as coisas começam a acontecer. Como eu disse, não é tão terror nesse início, é muito sobre drama e sobre as coisas que estão acontecendo com essas famílias. A escrita, ela é a tradicional do King, é uma escrita em terceira pessoa, é uma escrita que alterna entre os pontos de vista de todos esses personagens, então a gente entra na psicologia de todos eles, a gente vê o mundo através dos olhos deles, incluindo através do próprio Cujo. O King narra a visão do Cujo do mundo, então a gente vê ele olhando para os donos, a gente vê ele perseguindo o coelho e como ele está pensando durante essa perseguição, e a gente vê tudo isso. Então é um livro clássico de desenvolvimento de personagens, e para mim o trunfo do livro é justamente esse, porque o King, o que ele faz aqui é maravilhoso, ele desenvolve os personagens de uma maneira muito incrível. Só que tem um ponto que a gente precisa lembrar, que é um aviso para todos vocês. Para quem ainda não leu, o King, ele escolheu uma abordagem um pouco diferente para essa obra. Inicialmente, quando ele concebeu esse livro, ele tinha uma ideia bastante tradicional: vou escrever um romance, monto personagem, vou descrever todos eles, vou alternar ponto de vista, beleza, legal. E era um livro que era dividido em capítulos, como todos os livros por aí que a gente conhece. Só que no final, assim que ele finalizou o primeiro rascunho, em algum momento ali, ele decidiu que os capítulos estavam atrapalhando o ritmo do livro. Ele disse que ele queria que esse livro atingisse um leitor como um tijolo sendo arremessado por uma janela e deixasse o leitor atordoado. Então ele removeu a divisão por capítulos. Então esse é um livro que ele é escrito corrido, não tem divisões de capítulo, vai direto, sabe? Não tem nem aqueles 1, 2, aquelas quebras de cenas, não tem nada. É um livro que vai corrido. Para alguns isso pode ser um pouco cansativo. Eu não achei, porque embora não tenham esses capítulos, existem quebras de linha. Não sei se não tá dando pra ver, né? Mas tem quebra de linha quando ele vai mudar o ponto de vista. Então isso é muito interessante, dar um leve respiro entre as páginas, né? Você sabe a hora de parar de ler. Existem alguns outros livros que não é feito, é realmente corrido, e é um pouco mais difícil. Aqui o King, embora tenha removido a divisão por capítulos, tem essas quebras que ajudam um pouco. Então para você que ainda não leu, não estranhe quando você pegar o livro e ver que ele é diretão assim. Foi uma escolha artística do King e eu acho que funciona, fica legal, não incomoda. Mas como eu disse, esse livro aqui se passa em Castle Rock e ele vem logo em sequência de A Zona Morta. Então para você que nunca leu A Zona Morta, é mais um aviso. É muito importante que você leia antes de vir para esse, porque existem inúmeras referências à Zona Morta. Não são só referências, são spoilers da Zona Morta. Inclusive, a primeira página desse livro já é um grande spoiler da Zona Morta. Então, assim, pode prejudicar a sua experiência se você ler esse antes? Pode um pouco. Não vai destruir totalmente, porque a Zona Morta possui muitas abordagens, tem muitos momentos na história que não necessariamente vai ser falado aqui. Um deles e se você viu a minha resenha de Zona Morta, sabe do que eu tô falando. É um livro que é dividido em praticamente duas partes e uma delas é bem mencionada aqui, a outra já nem tanto. Eu particularmente li esse livro antes de ir pra Zona Morta pela primeira vez, e quando eu fui pra Zona Morta, muito tempo depois, eu já nem me lembrava de tanta coisa. Então, assim, pode estragar. Se você ler um depois do outro, com certeza você vai lembrar muita coisa. Mas de um modo geral, não é nada assim muito exagerado, mas obviamente eu te aconselho a ler na ordem certa, porque você vai ter o gostinho da referência, né, cara? E pra quem lê King, isso acrescenta demais. É muito gostoso quando dá uma referência e
você sabe do que ele tá falando. Tem personagens recorrentes que aparecem lá, como por exemplo o xerife, que aparece em A Zona Morta, aparece aqui também, e é muito legal acompanhar essa construção do Kingverso na ordem que ele realmente construiu. Isso é muito legal. Toda a ordem lá do nosso clubinho foi montada em cima disso, para respeitar essas referências, pra gente ir acompanhando aos pouquinhos, porque como eu já li tudo, eu consigo montar mais ou menos essa ordem, e é essa que a gente tá seguindo lá no clubinho. Então, pra você que ainda não leu Zona Morta, pra você que tá começando o King, tá conhecendo as obras, fica aí esses avisos, vai ser bem legal de saber antes de finalmente começar essa obra. Então, bora lá, vamos nos aprofundar na obra, vamos começar a falar alguns spoilers aqui. Pra você que não quer tomar nenhum deles, pula pra esse minutinho aqui e vamos nessa. Muito bem, o que acontece é o seguinte, a gente tem então o Vic e a sua família, e eles estão tendo todos esses problemas com a empresa do Vic. Do outro lado, nós temos o Joe Camber, nós temos a Charity, temos o Cujo, e daí duas coisas acontecem. Eu sinto que essas duas famílias, elas são quase espelhos uma da outra. Os Camber, visivelmente, o cara, ele é um alcoólatra, o cara é agressivo, e eu acho que de longe você já saca que as coisas ali são meio estranhas. Já a família do Vic é aquela família que não aparenta, é uma família que até onde se vê, tá tudo muito legal. Então eles são muito espelhos uns dos outros, cada um com seus próprios problemas, e esses problemas vão ser muito relevantes pro que vai acontecer nesse livro. Nós temos o Vic que precisa urgentemente ir para uma reunião lá em Nova York para conversar com os donos daquela grande empresa, para ver o que vai ser feito a partir de então. Ele faz essa viagem e a dona, a sua esposa e o Ted ficam sozinhos em casa com um carro que tá para dar problema. E o Vic fala, ó, qualquer hora esse carro aí vai te deixar na mão, sugiro que você leve numa oficina. Qual oficina estamos falando? A oficina lá nos Camber. E como estão as coisas lá na outra casa? As coisas estão caóticas. A Charity, ela acabou que numa cagada, num lance de sorte, ganhou na loteria. Com esse brilho de sorte que ela teve na vida, ela resolve fazer uma jogada muito arriscada. O marido dela é um cara mega agressivo, é um cara escrotíssimo. E ela quer que o filho veja como outras pessoas vivem, porque o garotinho ali tá naquela fase de crescimento e ela tem muito medo que ele comece a se espelhar no pai, sabe? Então ela quer pegar o garoto e levar pra casa da irmã dela. Eles moram numa outra cidade, eles levam outro tipo de vida, e ela quer levar o garotinho pra viajar. E eles finalmente vão, e o Joe fica sozinho. Só que ele tinha outros planos ali nesse momento. Ele também resolve fazer uma viagem. Ele tava indo na casa do Gary pra chamar ele pra fazer uma viagem, e daí ele encontra o cachorro. O cachorro já está num estado avançado de raiva, ele já tinha matado uma galera. Lembra do Gary, que eu só mencionei lá no começo do vídeo? O cara já tava morto. E o Joe também vai pro saco, né? Morre os dois. E aí o que acontece? Nós temos a Charity e o Brett que estão viajando. O Joe acabou de morrer e a oficina está vazia. Não tem ninguém na oficina. Se fosse só isso, tudo bem. A gente já não ia muito com a cara do Joe. O problema é que a dona e o Ted estão indo levar o carro pra oficina. Fica longe pra cacete. Quando ela chega lá, o carro começa a engasgar e ele para. O carro para na frente da oficina. Ela pensa em descer, mas quando ela desce, Cujo está ali na frente dela e ela vê que o estado do cachorro não é dos melhores. O cachorro tá babando, tá feio, tá agressivo, tá latindo, tá dando cabeçada na lataria do carro. O negócio fudeu. Ela tenta ligar o carro para ir embora, que pelo amor de Deus, tá tudo errado aqui. E o carro não pega mais, meus amigos. Nós estamos falando do Manny no verão e ela e o filho de 4 anos de idade são obrigados a ficar preso dentro desse carro por sabe-se lá quanto tempo. Ela espera que eventualmente o Joe volta ou a Charity volte, mas a gente sabe que eles não vão voltar. E isso daí é o legítimo estar no mato sem cachorro, né? Eles estão num beco sem saída e não tem o que fazer. É isso, meus amigos. O King, com pequenos elementos, ele consegue construir uma situação que é brutalmente claustrofóbica. A gente vai acompanhar a partir desse ponto diversos ângulos, a gente vai acompanhar diversos personagens, o King vai alternando os pontos de vista e a gente vai vendo que, assim, ninguém vai lá salvar a dona. O Vic tá totalmente imerso lá no seu problema com a empresa, a Charity tá na outra cidade conversando com a irmã e as coisas estão cada uma de sua forma, né? Depois de um tempo passa, a dona decide, ela percebe que ninguém vai salvar ela, em algum momento ela resolve sair, enfim, ela enfrenta, eu tô resumindo muito, tá? Mas ela sai do carro, enfrenta o cachorro, consegue matar o cachorro, mas infelizmente depois de 2 dias embaixo do sol quente, tendo quase nada
pra comer, só leite azedo e uns biscoitos. O garotinho, infelizmente, morre e só ela sobrevive. Tarde demais, muito tarde demais, o Vic aparece ali, mas enfim, não tem muito mais o que fazer. Acabou pra eles, é o fim dessa jornada toda. Eu resumi muito pra vocês, mas o final é basicamente esse. Um final trágico, um dos finais mais impactantes que o King já escreveu. Então a história é mais ou menos essa, é assim que tudo finaliza. E assim, agora eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões de leitura, tá? Eu li esse livro já tem um tempo e li mais de uma vez. Esse é um livro que eu li e reli, mas depois disso eu li diversas outras obras do King. Então agora que eu voltei pra essa, eu já tinha uma bagagem um pouco maior do próprio autor e de livros em geral. Então eu achei que eu não ia gostar tanto dessa vez agora. A Nanda leu, acho que 1 ou 2 anos atrás, e ela não tinha gostado muito do livro. Ela tinha detestado o ritmo, achou o livro arrastado e tudo mais. E aí eu achei, bom, será que eu vou achar a mesma coisa? Eu tinha amado a primeira vez, tá no meu top 10, então eu fiquei com o pé atrás. Vamos ver quais serão as minhas impressões agora. Elas permaneceram as mesmas. Eu achei o ritmo excelente. É um livro que ele é muito frenético. É um livro que, como tem problema em todos esses núcleos, é quase como um Game of Thrones, né? Você tá vendo um personagem muito interessante esse núcleo, todos eles assim, com informações muito legais. King consegue escrever de uma forma muito interessante e chega no final desse ponto de vista com uma coisa muito trágica, muda pra outro, e daí a gente segue nesse outro, daí chega no... entendeu? Então dessa forma o King consegue manter um ritmo muito constante, consegue manter a gente interessado na obra. Então pra mim eu tive uma experiência muito parecida dessa vez com relação a ritmo. Com relação aos personagens, como é acho que a terceira vez que eu estou reencontrando eles, eu consegui me aprofundar muito mais nas nuances de cada um deles, entender suas motivações de uma maneira muito legal. Por exemplo, grande parte da história se passa entre duas pessoas dentro de um carro e um cachorro com raiva que não deixa eles saírem. E simbolicamente isso é muito interessante. A gente vê uma pessoa que está presa a um núcleo familiar e toda a sobrevivência dessa família vem de uma força que ela precisa arranjar de algum lugar contra um monstro que está do lado de fora. E eu acho isso muito interessante. Então, por ser uma releitura, eu consegui pegar muitas nuances que eu simplesmente achei maravilhoso. Esteticamente é um livro muito legal, então eu gostei muito tanto do ritmo quanto dos personagens. A resolução final foi impactante de novo. Eu achei ainda mais forte do que na primeira vez, porque agora eu tava conectado ainda mais com todos eles, e o King ele faz questão de encerrar todos os núcleos, um de cada vez, até o núcleo do próprio cachorro. Ele dá um encerramento pro cachorro, ele até fala, poxa, ele só queria ser um bom cachorro, e isso é de rasgar o coração. Quem tem o mínimo de coração e gosta de doguinhos vai sentir um arraso quando terminar esse livro aqui, porque ele realmente é muito forte. Então é um livro que ele, pra mim, ele é muito bom em tudo que ele se propõe a fazer. Eu até entendo a galera reclamar de ritmo, e isso é muito pessoal. A gente tem o Vic, que tá com um problema de uma empresa relacionada a marketing. Se você não liga pra porra nenhuma disso, talvez você ache desinteressante. Isso foi um consenso lá no clubinho. A maioria das pessoas não gostaram muito desse núcleo, dessa viagem que ele tá tentando resolver, bababá. Então eu acho que vai muito do seu gosto pessoal mesmo, do que você considera interessante de ver ou não. Pra mim, tudo isso é muito legal. A escrita do King, ela é muito ácida, ela é muito inteligente. Então, embora ele esteja falando de um assunto que não diz respeito a mim, eu gosto de acompanhar o personagem e o que ele tem a dizer sobre aquela vida que ele tá vivendo. Então eu gosto de tudo, assim, eu não tenho grandes críticas a fazer sobre a obra. Eu acho que é um livro essencialmente sobre mulheres, sobre família, fala muito sobre maternidade, por exemplo. E a galera lá do clubinho, as mães do clubinho disseram que é impressionante como o King, sendo um homem, consegue escrever tão bem sobre esses aspectos. É realmente legal demais você ver todos esses núcleos e como ele consegue desenvolver tudo tão bem. A vilania na figura do Cujo é uma coisa muito complexa, porque ele é só um cachorro, sabe? Então é amargo de acompanhar. Você quer que ele morra em muitos momentos, você fica puto, porque o cachorro tá enlouquecido, né? E ainda assim, quando as coisas vão se encaminhando pro final, você ainda tem um sentimento de tristeza que acompanha tudo isso. Você tem um misto de sentimentos muito legal ao longo de toda a leitura. E é isso, eu costumo dizer que um bom livro, um bom filme, uma boa música, ela tem que te fazer sentir qualquer coisa. Seja raiva, nojo, medo, alegria, dar uma risada, qualquer coisa. O livro, ele tem que te fazer sentir. Se você ficar apático, pô, que merda é essa, né? Vai pra outra coisa. Esse livro não é apático, esse livro, ele é provocativo o tempo inteiro. Tem muitos dilemas morais, tem traições, tem brigas, tem violência, tem de tudo um pouco. Então, pra quem tá acostumado a leituras do King, isso aqui vai ser um prato cheio. Não tem sobrenatural, mas
tem uma pequena dose de sobrenatural, que é só pra dar um gostinho, pra você ficar se perguntando se o mal tem uma origem ou não, e se tem uma origem, qual é. É um livro, então, muito interessante, que eu indico pra todos vocês que estão conhecendo a obra do King, só com aquela ressalva: se for ler esse livro, leia depois da Zona Morta, eu acho que você vai aproveitar muito mais. E se você já leu Cujo, qual que é a sua próxima tarefa? Além de falar as suas opiniões do livro aqui embaixo nos comentários, você vai se preparar para ler O Cemitério com a gente. Essa é a próxima leitura lá do Clubinho. Então, se você quer ler esse livro com a gente, se você já leu Cujo ou não interessa muito. Tem só um spoilerzinho do final de Cujo, mas assim, não é grandes coisas, é só sobre algumas mortes. Mas se você quer ler Cemitério com a gente, entra no nosso Clubinho, vai ser a leitura desse mês agora, então tá fresquinho, começamos agora, então ainda dá tempo. E vamos ler aquele que é, segundo dizem por aí, o livro mais poderoso, impactante e brutal do King. Eu concordo. E por motivos muito parecidos com Cujo, inclusive. Cujo eu acho um livro extremamente brutal, tem um final extremamente impactante e muitas coisas são similares em ambos os livros. Então, se você quer entrar nessa obra, quer entender do que eu tô falando, entra no Clubinho e bora ler esse livro juntos. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, desse resumo das minhas impressões, do que eu tinha para compartilhar sobre a obra. Não esqueça de curtir o vídeo, de deixar seus comentários aqui, de dar suas opiniões. Você gosta de Cujo? Você é do time que gosta desse livro? Você é do time que detesta esse livro, que acha uma merda, não gosta dos personagens? Isso pode acontecer, então deixe nos comentários, eu quero ler suas opiniões e eu quero estender esse debate, né? Eu comecei aqui falando meia dúzia de palavras, finalizem aí nos comentários e vamos continuar conversando, que é para isso que estamos aqui. Quer comprar algum livro? Eu sei que você tá afim de comprar livro, né? Tá chegando aí umas promoções, a Amazon anda fazendo uns negocinhos interessantes, quer comprar? Usa meu link aqui, ó, porque assim, você não vai gastar nada a mais por isso, não vai ter desconto, mas sabe o que você vai ter? Você vai me pagar uma cerveja, você vai ajudar um pouquinho esse canal com uma pequena comissão que me ajuda muito. Vou pagar a internet desse mês com o livro que você vai comprar lá na Amazon. Então faz o seguinte, clica no meu link, já salva nos seus favoritos aí, então sempre que você for entrar lá, comprar um livrinho, o que mais, amor? Comprar uma geladeira, nossa, comprem geladeira pelo meu link. Quer comprar qualquer coisa na Amazon? Usa meu link, eu vou deixar meu wishlist aqui embaixo também. Se vocês quiserem me dar livro, ó, tem pré-venda de King, ó, lá na Amazon, então se você quiser me mandar presente também, clica aí embaixo. E acho que por hoje é isso, né, amor? Tem algo a dizer? Final impactante, acho que resume muito. É justo? É um final justo? Não, justo. Eu acho justo, depende sabia? do quê? Eu acho um final justo, embora seja doloroso. Eu acho o final melhor do que o livro todo. O final paga muito bem toda essa jornada. Não é um livro muito longo também. Mas é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. E até semana que vem. Tchau, tchau.